boa tarde e bom dia para você, independentemente do horário que você esteja conosco, que você tenha um dia maravilhoso e que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida. Hoje nós estamos começando um novo canal, além do Café com Zé. Eu quero estar conversando com vocês sobre um tema bastante importante. Nosso assunto é ciência e fé, voltado para a questão da psicologia e da fé. Fé em Deus, fé nas Escrituras, na Bíblia, naquilo que as Escrituras dizem sobre o ser humano e basicamente sobre a alma do ser humano. De que maneira nós podemos agir, ou permitir uma ação do sobrenatural nas nossas vidas, de maneira que a nossa alma ela seja alcançada e ela seja restaurada, Eu acredito que não existe cura da alma, mas existe uma restauração. Existe a possibilidade de nós nos recuperarmos emocionalmente para vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas, para termos uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida frutífera, onde nós iremos suportar as agruras da vida, as crises, os traumas, as catástrofes, como essa pandemia que vivemos nesse tempo, de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada. As Escrituras, elas dizem, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus da paz vos santifique em tudo, e toda a vossa alma, espírito e corpo sejam irrepreensíveis até a volta de Jesus, até a vinda de Jesus. Esse é um texto, não único, que fala sobre o ser humano ser criado por Deus e tendo um espírito, uma alma e um corpo. O corpo é muito fácil de identificar, mas é isso aqui que você está vendo, é você olhar para você e você tem um corpo. Alguns são mais altos, mais baixos, louros, negros, olhos claros, escuros, enfim. Cada um tem uma diferenciação. Isso é o nosso corpo. Alguns vão gostar do seu corpo, outros não. Isso já é um problema de identidade, de conceito individual, mas você tem um corpo e é fácil ser identificado. O nosso espírito, segundo as Escrituras, é aquele que faz conexão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E nós temos a nossa alma. O conceito de alma ele é um conceito bastante discutido, porque, por exemplo, onde é que está a alma, onde ela se instala, como é que ela funciona. Aquilo em que eu acredito é que a alma é o local, um espaço, talvez não necessariamente algo físico, mas ele existe dentro do ser humano. Na alma do indivíduo ele tem instâncias variadas, tipo consciência, o intelecto, as emoções, e a vontade, a volição. Alguns colocam o livre-arbítrio também. Essas instâncias às quais eu estou me referindo, elas não estão nem no espírito nem no corpo. Isso creio que você concorda comigo. Então elas têm que estar em algum espaço dentro do ser humano. E a gente chama isso aí de alma. A alma ela é o grande desafio no ser humano, porque as pessoas, todos nós, independentemente do contexto de vida que vivemos, a maioria de nós, para não dizer todos nós, mas a maioria de nós, passamos por situações, seja dentro da família, dentro da estrutura familiar, seja fora, em outros ambientes, por situações que a gente pode chamar de traumáticas. Quando eu digo traumáticas, não são necessariamente grandes problemas, nem sempre foi um abuso, uma violência, um estupro, mas situações pequenas que vão ferindo, sendo gravadas na alma, na mente do indivíduo e vão levando essa pessoa a reproduzir aquilo que ela ouviu sobre ela, que a psicologia chama de profecias autorrealizadoras. Eu ouvi muitas coisas, percebi muitas coisas, porque nem sempre aquilo que nos fere ou que nos protege, nos abençoa, nem sempre é algo que a gente ouve. Muitas vezes é uma insinuação, muitas vezes é o próprio silêncio, aquilo que não é dito, muitas vezes também nos prejudica e nos fere. Então eu mesmo ouvi várias vezes
do meu pai, algo como você não tem jeito mesmo, né? E isso ficou gravado na minha mente e por um longo período da minha vida eu acreditei que não tinha jeito mesmo. Então, se meu pai, que é a autoridade sobre a minha vida, que sabe tudo, né? Pelo menos uma criança, ela imagina que o pai é o sabichão, né? Ele sabe tudo. Se ele está dizendo que eu não tenho jeito, então eu vou acreditar nele. E acreditando nele, eu passo a vida repetindo um comportamento para provar para ele e para a sociedade no geral, então, que realmente eu não tenho jeito. Potenciais são perdidos, né? Oportunidades não serão aproveitadas e a pessoa vai seguindo pela vida repetindo aquele padrão, aquela frase, aquele pensamento que ficou ali estabelecido na sua mente, no qual ela passou a acreditar e a vivenciar essa história por um longo período e às vezes por toda a vida. E o que nós precisamos é entender que existe uma ação terapêutica, uma ação profissional. Eu, como psicólogo, trabalho com isso, claro, mas como teólogo, como bacharel em teologia, cristão, eu acredito também na possibilidade de uma intervenção, de uma ação do Espírito na alma humana, ajudando essa pessoa a superar essas crises, a superar essas dificuldades. Acreditando no que eu estou dizendo, somos espírito, alma e corpo. A alma é esse local dos pensamentos. Começando por aí, então, o que é que você pensa sobre você? Quais são as ideias, quais são os pensamentos, qual é a ênfase que você tem dado à sua vida? O quanto você ouviu de positivo sobre você? Como é que a sua mente ela tem se posicionado? Então, você é alguém que, como eu, durante muito tempo, por ter ouvido que não tinha jeito mesmo, fui repetindo e me boicotando, ou você tem uma vida, uma mente saudável, produtiva, em que você acredita e que você é capaz, que você está produzindo adequadamente. O salmista Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, ele diz em determinado salmo que ele fez calar e sossegar a alma dele. A nossa alma, ela tem uma voz, principalmente nesses tempos de pandemia. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, tanto na igreja quanto no consultório, pessoas que têm vivido crises terríveis, né? Ou porque tiveram a Covid, passaram pela Covid e desenvolveram síndrome do pânico, ou estão vivendo um nível extremo de ansiedade com medo da Covid. Então nós temos aí a alma, né, desses indivíduos muito ativa, né, negativamente, né, prejudicando o comportamento, prejudicando as suas atividades. Como é que nós vamos conciliar a ciência, a psicologia no caso, com a fé, a experiência com Deus, de maneira que essa experiência com Deus nos ajude no nosso comportamento emocional, traga restauração à nossa alma. E é sobre isso que esse canal pretende, né? É isso que o canal pretende, que nós pretendemos a partir de hoje, nessa conversa semanal com você, a gente poder desenvolver essas ideias juntamente, ok? Um abraço e fique conosco.